Ela sempre foi uma mulher pura, inocente e marcada por uma vida de solidão. O homem que ela acolheu, perdido e machucado, escondia mais do que apenas um passado sombrio. Ele era um milionário poderoso, fugindo de perseguições, traições e de uma rede de perigos que poderia destruí-la também. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. As montanhas ao redor de São Benedito do Vale pareciam abraçar a cidade, numa proteção que, com o tempo, havia se transformado em prisão. Amélia conhecia cada curva daquelas serras, cada tom de verde que mudava conforme as estações, cada som que ecoava entre os morros quando o vento soprava forte. Aos 27 anos, ela havia passado a vida inteira naquele lugar onde todos se conheciam, onde cada passo era observado, onde cada palavra era pesada na balança invisível do julgamento social. A hospedaria Bela Vista, propriedade da família há 3 gerações, já fora o orgulho da cidade. Nos tempos do avô de Amélia, políticos importantes paravam ali durante suas viagens pelo interior de Minas Gerais. As paredes ainda guardavam fotografias amareladas desses dias gloriosos, quando o estabelecimento fervilhava de vida e prosperidade. Agora, porém, apenas viajantes perdidos ou vendedores em busca de pouso barato procuravam os quartos simples e as refeições caseiras que Amélia preparava com tanto cuidado. Naquela manhã de março, ela regava as begônias do jardim frontal, quando Dona Conceição, a vizinha mais fofoqueira da rua, parou em frente ao portão de ferro enferrujado. Amélia, menina, você não acha que já passou da hora de arranjar um marido? Uma moça bonita como você, desperdiçando a juventude nessa hospedaria. Minha sobrinha, que tem a sua idade, já está no 3º filho. O comentário atravessou o peito de Amélia como uma farpa familiar. Ela continuou regando as flores, fingindo concentração total na tarefa. Estou bem assim, Dona Conceição. A hospedaria me dá muito trabalho. Trabalho não substitui companhia, criança. E depois que seus pais partiram, você ficou sozinha demais nessa casa grande. Não é natural. Amélia sorriu forçadamente e acenou um tchau, entrando rapidamente na hospedaria. A palavra natural ecoava em sua mente como um tapa. Sua vida parecia natural para os padrões da cidade. Mulher solteira aos 27, virgem por opção e circunstância, dedicada integralmente ao trabalho e aos livros que encomendava discretamente de Belo Horizonte. Na cozinha, ela preparava o almoço para os 2 únicos hóspedes da semana, um comerciante de tecidos e um aposentado que visitava parentes na região. O silêncio da casa grande pesava sobre seus ombros. Às vezes, quando estava sozinha assim, Amélia se permitia imaginar como seria ter alguém para dividir as refeições, as conversas, os medos que a assombravam nas madrugadas. Mas esses pensamentos sempre esbarravam na lembrança dolorosa dos seus 18 anos. Marcos, o filho do prefeito, havia demonstrado interesse por ela de forma discreta durante meses. Encontros casuais na praça, conversas após a missa, até que numa festa junina ele a beijou atrás da igreja. Alguém os viu. Em questão de horas, a notícia se espalhou pela cidade como rastilho de pólvora. A família dele negou qualquer envolvimento sério. A dela ficou em silêncio, envergonhada. Amélia se tornou assunto nas rodas de conversa, sua reputação questionada, sua pureza posta em dúvida por causa de um beijo inocente. A experiência a marcou profundamente. Aprendeu que na cidade onde nasceu, uma mulher não tinha direito ao erro, ao desejo, à experimentação. Sua vida deveria seguir um roteiro pré-determinado: namoro aprovado pela família, noivado formal, casamento na igreja matriz, filhos e submissão. Qualquer desvio desse caminho resultava em condenação social. Por isso, aos 27 anos, Amélia havia construído muralhas ao redor do coração. Trabalhava de manhã à noite, ensinava catecismo para as crianças aos domingos, participava das atividades da paróquia, mantinha a hospedaria funcionando com recursos cada vez mais escassos. Sua única válvula de escape eram os romances que lia às escondidas no quarto. Histórias de mulheres corajosas que desafiavam convenções e viviam amores impossíveis. Naquela tarde, enquanto trocava as roupas de cama do quarto 3,
Amélia parou diante do espelho antigo do guarda-roupa. Observou o próprio reflexo com uma mistura de resignação e melancolia. Cabelos castanhos presos num coque simples, vestido florido que escondia as curvas do corpo, olhos verdes que já não brilhavam, como na juventude. Às vezes se perguntava se realmente escolhera aquela vida, ou se simplesmente havia se rendido às expectativas dos outros. O céu começou a escurecer precocemente, nuvens pesadas anunciando tempestade. Amélia fechou as janelas da hospedaria e acendeu algumas velas no caso de faltar energia elétrica. Rotina comum naqueles fins de março, quando as chuvas chegavam com força total. Na sala principal, ela organizou os registros de hóspedes num caderno de capa de couro já bastante desgastado. Cada nome ali representava uma história, uma passagem breve por sua vida. Comerciantes, funcionários públicos transferidos, parentes visitando a família, todos deixavam sua marca naquelas páginas amareladas. Amélia se perguntava quantas vezes havia sido apenas um rosto a mais na rotina deles. Uma mulher silenciosa que servia café da manhã e arrumava quartos. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, balançando as árvores antigas do quintal. A hospedaria gemia com seus ruídos familiares, madeira que estalava, telhas que tremulavam, portas que rangiam. Sons que a acompanhavam desde a infância e que, naquela noite, pareciam carregar uma inquietação diferente. Enquanto preparava uma sopa simples para o jantar, Amélia deixou a mente vagar pelos romances que lia. Sempre se identificava com as protagonistas no início das histórias, mulheres aprisionadas por circunstâncias, sonhando com liberdade, esperando que algo ou alguém viesse transformar suas vidas. Mas, diferentemente delas, Amélia havia desistido de esperar. Havia feito as pazes com sua realidade limitada, mesmo que isso significasse enterrar sonhos e desejos. Os primeiros pingos grossos da chuva bateram contra a janela da cozinha, aumentando gradualmente até se tornarem um dilúvio. Era o tipo de tempestade que isolava a cidade, tornando as estradas intransitáveis e forçando todos a permanecerem em casa. Amélia sabia que provavelmente não teria novos hóspedes naquela noite, não com aquele tempo. A tempestade desabou sobre São Benedito do Vale com uma fúria que Amélia nunca havia presenciado. Raios cortavam o céu como cicatrizes luminosas, e o trovão ecoava entre as montanhas num estrondo que fazia a hospedaria inteira tremer. A energia elétrica falhou pouco depois das 8 da noite, deixando apenas as velas para iluminar os corredores sombrios da casa antiga. Amélia terminava de servir o jantar para seus 2 hóspedes, quando batidas desesperadas na porta principal a fizeram parar no meio da sala. Não eram batidas comuns. Havia urgência, quase desespero naquele som que cortava o barulho ensurdecedor da chuva. Ela olhou pela janela, mas a escuridão e a cortina de água tornavam impossível distinguir qualquer coisa. Quem seria a essa? Ora com essa tempestade? Murmurou para si mesma, enquanto caminhava cautelosamente até a porta de entrada. As batidas se repetiram, mais insistentes. Amélia segurou firme a maçaneta, hesitando. Toda a prudência que aprendera ao longo dos anos a alertava para não abrir a porta para desconhecidos numa noite como aquela. Mas havia algo na cadência daquelas batidas que falava de urgência real, de alguém em situação de emergência. "Quem é?" gritou, tentando fazer sua voz superar o barulho da tempestade. "Por favor, preciso de ajuda. Tenho uma criança comigo." A voz era masculina, rouca, carregada de uma autoridade natural mesmo. Na situação desesperadora, Amélia sentiu o coração acelerar. Uma criança. Isso mudava tudo. Sem hesitar mais, abriu a porta. A visão que a recebeu foi avassaladora. Um homem alto, completamente encharcado, segurava nos braços um menino que não deveria ter mais que 6 anos. Ambos tremiam de frio, a roupa grudada no corpo, cabelos pingando água incessantemente. Mas foi o olhar do homem que a atingiu como um raio. Olhos escuros, intensos, que mesmo na vulnerabilidade da situação, carregavam uma força magnética impossível de ignorar. "Entrem, pelo amor de Deus." Amélia se afastou da porta, permitindo que entrassem na recepção iluminada apenas por velas.
O homem hesitou por um instante, como se avaliasse o ambiente, antes de cruzar a soleira. Seus movimentos, mesmo carregando a criança e lutando contra a exaustão evidente, tinham uma elegância natural que contrastava com a roupa simples e molhada. Havia algo nele que não se encaixava. Uma postura, um modo de ocupar o espaço que falava de alguém acostumado ao comando, ao poder. Obrigado, ele disse, a voz profunda ecoando no hall da hospedaria. Meu carro quebrou na estrada, alguns quilômetros atrás. Estávamos andando há horas procurando abrigo. Amélia fechou a porta rapidamente e se voltou para eles. O menino nos braços do homem estava claramente assustado, olhos arregalados, grudados no rosto dela, como se buscasse segurança. Ela notou pequenas marcas no rosto da criança, um hematoma desbotado na testa, um arranhão no queixo. Vocês estão gelados. Venham, vou buscar toalhas e roupas secas. Ela gesticulou para que a seguissem, pegando algumas velas para iluminar o caminho. Tem nomes? Vicente, respondeu o homem após uma pausa quase imperceptível. E esse é Rafael. Sua mão se moveu protetivamente sobre a cabeça do menino. Amélia, esta é a hospedaria Bela Vista. Ela os conduziu até o quarto mais próximo, acendendo mais velas pelo caminho. O ambiente ganhou vida com a luz dançante, revelando móveis antigos e uma decoração simples, mas acolhedora. Vicente observava tudo com atenção, seus olhos percorrendo cada detalhe como se memorizasse o local. Rafael está com febre, Vicente disse, tocando a testa da criança com ternura evidente. Ele precisa se aquecer logo. A preocupação genuína. Na voz dele tocou algo profundo em Amélia. Ela se aproximou e estendeu os braços. Posso? Perguntou gentilmente. Vicente hesitou novamente, mas o estado da criança falou mais alto. Ele depositou Rafael nos braços de Amélia com cuidado extremo. O menino se agarrou a ela imediatamente, pequenos dedos se fechando, na blusa dela como se temesse ser abandonado novamente. Ei, pequeno, Amélia murmurou com voz suave, balançando levemente o corpo. Você está seguro agora. Vou cuidar de você. Rafael ergueu os olhos para ela. Olhos que eram réplicas exatas dos de Vicente, escuros e profundos, mas carregados de uma vulnerabilidade que partia o coração. Amélia sentiu algo se mover dentro do peito, um instinto protetor que há muito tempo permanecia adormecido. Vou buscar roupas secas para vocês e preparar um chá quente, ela disse, sem tirar os olhos do menino. Há cobertores extras no armário. Vicente, tire essa roupa molhada antes que você também adoeça. Quando ela saiu do quarto, Vicente ficou sozinho pela primeira vez em horas. Respirou fundo, tentando processar o que havia acontecido. A fuga desesperada, a estrada deserta, a quebra do carro justamente quando a tempestade chegou. E agora, aquela mulher. Havia algo na forma como ela olhava para Rafael, na naturalidade com que o havia acolhido, que o desarmava completamente. Vicente tirou a camisa molhada e a jogou sobre uma cadeira, observando seu reflexo no espelho antigo do quarto. As marcas no próprio corpo contavam histórias que preferia esquecer. Uma cicatriz recente no ombro, hematomas ainda visíveis no peito. Ele havia fugido de São Paulo há 3 dias, levando apenas o essencial e Rafael. Depois que descobriu que nem sua própria família estava mais segura. Amélia retornou ao quarto carregando uma bandeja com chá de camomila fumegante, roupas secas e um cobertor de lã. A tempestade continuava rugindo do lado de fora, mas dentro daquele espaço iluminado por velas, uma intimidade estranha havia se instalado. Vicente havia trocado a camisa molhada por uma toalha, revelando um torso definido, marcado por cicatrizes que contavam histórias silenciosas de violência. Ela fingiu não notar, concentrando-se em Rafael, que agora estava deitado na cama grande, ainda tremendo sob os cobertores. Como você está se sentindo, pequeno? Perguntou, sentando na beira da cama e oferecendo uma xícara pequena de chá morno. Rafael a observou com aqueles olhos grandes e desconfiados antes de aceitar a bebida. Suas mãozinhas envolveram a xícara como se fosse um tesouro, e ele bebeu em pequenos goles cautelosos. Ele não fala muito.
Vicente disse em voz baixa, pegando a camisa seca que ela havia trazido. Passou por situações difíceis recentemente. Amélia notou a hesitação na voz dele, a forma como escolhia cada palavra cuidadosamente. Havia camadas de significado em tudo o que ele dizia, como se cada frase escondesse uma verdade maior que não podia ser revelada. Crianças precisam de tempo para processar traumas. Ela respondeu suavemente, alisando os cabelos de Rafael. Quando eu era pequena e tinha pesadelos, minha avó me contava histórias. Funciona melhor que remédio às vezes. Vicente a observou enquanto vestia a camisa. Havia uma gentileza genuína na forma como ela interagia com Rafael, sem pressa, sem invasão. Não era a gentileza ensaiada de quem quer impressionar, mas algo natural, instintivo. Ele não estava acostumado com isso. Em seu mundo, toda a amabilidade tinha um preço. Toda a cortesia escondia uma agenda. Você tem filhos? Perguntou, surpreendendo-se com a própria curiosidade. Não. A resposta foi simples, mas Vicente captou a sombra que passou pelos olhos. Verdes dela. Nunca casei, na verdade, nunca... Ela parou abruptamente, como se tivesse revelado mais do que pretendia. Um silêncio constrangido se instalou entre eles, quebrado apenas pelo barulho da chuva e pelos pequenos ruídos que Rafael fazia ao beber o chá. Vicente se perguntou que história se escondia por trás daquela confissão incompleta. Uma mulher como Amélia, bonita, carinhosa, claramente inteligente, solteira aos 20 e poucos anos numa cidade pequena. Isso falava de escolhas ou de circunstâncias que a haviam forçado ao isolamento. Rafael, Amélia disse, mudando de assunto. Que tal se eu contasse uma história enquanto você termina esse chá? Conheço uma sobre um cavaleiro corajoso e um dragão que, na verdade, só estava com saudade da família. Os olhos do menino se iluminaram pela primeira vez desde que haviam chegado. Ele assentiu levemente, se acomodando melhor nos travesseiros. Enquanto Amélia começava a narrativa com voz melodiosa. Vicente se sentou numa poltrona próxima, fingindo ajustar as roupas secas, mas, na verdade, observando aquela cena com fascínio crescente. A forma como ela modulava a voz para dar vida aos personagens, como gesticulava delicadamente para ilustrar a história, como conseguia capturar completamente a atenção de Rafael. Era impossível não notar a beleza dela. Não uma beleza óbvia ou calculada, mas algo mais sutil e poderoso. A luz das velas dançava em seus cabelos castanhos, criando reflexos dourados. Quando ela sorria para Rafael, o rosto inteiro se transformava, revelando uma luminosidade que contrastava com a melancolia que Vicente havia notado em seus olhos. E então, Amélia continuava, o cavaleiro descobriu que o dragão estava guardando aquele tesouro porque era tudo o que restava da família que ele havia perdido. Não era malvado, apenas estava muito, muito triste e sozinho. Vicente sentiu um aperto no peito. Havia algo na história que tocava perigosamente próximo de sua própria situação. Ele também estava guardando um tesouro, Rafael, que era tudo o que lhe restava de uma família que havia perdido. E talvez ele também estivesse se comportando como um dragão, afastando todos por medo, dor e desconfiança. Rafael adormeceu antes do final da história, a xícara vazia escorregando de suas mãos relaxadas. Amélia a pegou delicadamente e ajeitou os cobertores ao redor do menino com cuidado maternal. Ele parece mais calmo, Vicente sussurrou, aproximando-se da cama para observar o filho dormindo. Crianças são resilientes, Amélia respondeu em voz baixa. Elas se recuperam mais rápido que os adultos, desde que se sintam seguras. E você, como aprendeu a lidar tão bem com crianças? Ela hesitou, organizando a bandeja para se ocupar com alguma coisa. Ensino na escola comunitária da cidade. E sempre gostei de cuidar de pessoas. É uma vocação, eu acho. Vicente a estudou no silêncio que se seguiu. Havia mais naquela resposta, ele tinha certeza, assim como havia muito mais nele do que estava revelando. Amélia, ele disse seu nome pela primeira vez, saboreando o som. Obrigado, por nos acolher assim, sem perguntas. Não é todo mundo que faria isso. Ela o encarou diretamente, e por um momento a intensidade daquele olhar a deixou sem ar. Havia gratidão ali, sim,
mas também algo mais profundo. Uma conexão que ela não conseguia explicar, uma atração magnética que ia muito além do físico. Qualquer pessoa faria o mesmo. Ela murmurou, mas sabia que estava mentindo. Sabia que havia algo especial acontecendo naquela noite, algo que transcendia a simples hospitalidade. Não, Vicente disse, se aproximando um passo. Nem qualquer pessoa. Você é diferente. A proximidade dele a fez tremer levemente. Vicente era alto, e ela precisou erguer o rosto para encontrar seus olhos. A energia que emanava dele era perturbadora, uma mistura de força e vulnerabilidade que a confundia e atraía ao mesmo tempo. Eu deveria deixar vocês descansarem, ela sussurrou, mas não se moveu. Deveria, ele concordou, mas também não. Se afastou. O momento se estendeu entre eles, carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como nomear. Lá fora, a tempestade continuava, mas dentro daquele quarto algo muito mais poderoso e perigoso estava começando a se formar. A manhã chegou com uma calmaria enganosa. A tempestade havia passado, deixando apenas poças d'água espalhadas pelas ruas de paralelepípedo e um ar limpo que carregava o cheiro de terra molhada. Amélia acordou cedo, como sempre, mas com uma inquietação diferente martelando no peito. Os eventos da noite anterior pareciam um sonho vívido. O homem misterioso, o menino assustado, aquele momento de tensão que havia ficado suspenso entre ela e Vicente, como um fio prestes a se romper. Ela preparou café forte na cozinha, tentando organizar os pensamentos. Havia algo em Vicente que a perturbava profundamente. Não apenas a atração física óbvia, embora isso fosse inegável, mas a sensação de que ele carregava segredos pesados demais para uma pessoa só. A forma como segurava Rafael, como se o menino fosse simultaneamente seu maior tesouro e sua maior vulnerabilidade. As cicatrizes no corpo que falavam de violência recente. A maneira como escolhia cada palavra cuidadosamente, como se uma frase descuidada pudesse revelar mais do que ele podia permitir. Quando subiu para verificar como estavam, encontrou Vicente já acordado, sentado numa cadeira ao lado da cama, onde Rafael ainda dormia profundamente. Ele usava as roupas secas que ela havia emprestado, uma calça jeans simples e uma camisa de algodão, mas mesmo assim mantinha aquela elegância natural que a havia impressionado na noite anterior. "Bom dia", ela sussurrou, deixando uma xícara de café fumegante na mesinha de cabeceira. "Bom dia, obrigado." Vicente pegou a xícara com ambas as mãos, inalando o aroma forte. "Você dormiu bem?" A pergunta simples carregava uma intimidade que a fez corar levemente. Era como se eles fossem velhos conhecidos, compartilhando uma manhã comum, não estranhos, que se conheceram numa noite de tempestade. "Sim, e vocês?" "Rafael parece melhor. A febre passou durante a madrugada. Ele está exausto, mas fora de perigo." Vicente observou o filho com ternura evidente. "Você tem jeito com crianças." Ele não confia em pessoas facilmente, mas ontem ele se entregou completamente aos seus cuidados. Ele é um menino especial, muito inteligente nos olhos, mesmo assustado. Vicente hesitou antes de responder, como se lutasse com alguma decisão interna. "Rafael não é tecnicamente meu filho. Biologicamente, quero dizer. Eu o adotei há 2 anos quando sua mãe..." A voz falhou por um momento. "Quando ela morreu." Amélia sentiu o coração apertar. Havia dor genuína naquela confissão, camadas de luto e responsabilidade que explicavam a intensidade da conexão entre eles. "Lamento muito. Deve ter sido difícil para vocês dois." Carmen era... Ela era especial. Muito jovem, muito corajosa. Quando soube que estava doente, a única coisa que a preocupava era o futuro do Rafael. Me fez prometer que cuidaria dele como se fosse meu próprio sangue. A forma como ele falava de Carmen revelava que havia amado profundamente aquela mulher. Amélia sentiu uma pontada estranha de algo que se parecia perigosamente com ciúme, o que a surpreendeu e a envergonhou ao mesmo tempo. "Você honra a promessa que fez a ela. Qualquer um pode ver o quanto vocês se amam." Vicente a estudou por um longo momento, como se tentasse decifrar algo em sua expressão.
E você, Amélia? Por que uma mulher como você está sozinha numa cidade pequena, cuidando de uma hospedaria? Há uma história aí que você não está contando. A pergunta a pegou desprevenida. Amélia se levantou abruptamente, fingindo ajustar os travesseiros da cama. Não há muito o que contar. Nasci aqui, meus pais morreram há alguns anos, herdei a hospedaria. É uma vida simples. Simples, Vicente repetiu, não convencido. Raia nunca quis algo mais. Nunca sonhou em deixar este lugar. Os sonhos são luxos que nem todo mundo pode se dar ao luxo de ter. A amargura na voz dela o surpreendeu. Vicente se levantou e se aproximou, parando a poucos centímetros de distância. Amélia podia sentir o calor que emanava do corpo dele, o cheiro masculino misturado com o sabão que ela mesma havia fornecido. Que tipo de sonho pode ser tão perigoso assim? Ela o encarou e por um momento pensou em contar tudo. O episódio humilhante com Marcos, o julgamento da cidade, os anos de solidão autoimposta. Mas alguma coisa na intensidade do olhar dele a alertou para o fato de que Vicente também estava escondendo verdades muito maiores. E você? Ela devolveu a pergunta. Que tipo de vida você e Rafael estão fugindo? A mudança na expressão dele foi imediata. As feições se endureceram. Uma muralha invisível se ergueu entre eles. Quem disse que estamos fugindo? Ninguém precisa dizer. Está escrito em cada movimento que você faz, cada olhar que lança para a janela, cada vez que Rafael acorda, assustado durante a noite. Vocês estão correndo de alguma coisa. Vicente se afastou caminhando até a janela que dava para a rua principal. Lá embaixo, a vida pacata da cidade já havia retomado seu ritmo normal. Algumas pessoas passavam carregando sacolas de feira, crianças brincavam nas poças deixadas pela chuva, Dona Conceição varria a calçada em frente à sua casa com movimentos enérgicos. Às vezes fugir é a única forma de proteger quem amamos, ele disse finalmente sem se virar. E às vezes, esconder a verdade machuca mais do que qualquer mentira poderia machucar. Ele se voltou para ela, surpreso pela perspicácia da observação. Você fala como quem conhece o peso dos segredos. Eu conheço o peso de muitas coisas. Naquele momento, Rafael se mexeu na cama, gemendo baixinho. Ambos se voltaram para ele imediatamente, a tensão do momento anterior se dissolvendo na preocupação compartilhada. O menino abriu os olhos, lentamente, desorientado. Vicente, a voz dele era rouca de sono. Estou aqui, campeão, como você está se sentindo? Rafael se sentou devagar, olhando ao redor até encontrar Amélia. Um sorriso tímido apareceu em seu rosto. A senhora da história, ele disse. As primeiras palavras que Amélia o ouvia pronunciar claramente. Bom dia, Rafael. Quer tomar café da manhã? Tenho pão de açúcar fresquinho. O menino assentiu, entusiasmado, e Amélia sorriu, estendendo a mão para ele. Rafael hesitou apenas um segundo antes de aceitá-la, saltando da cama com energia renovada. Enquanto os três desciam para a cozinha, Vicente não conseguia parar de observar a interação, natural entre Amélia e Rafael. Havia algo ali que o comovia e o aterrorizava ao mesmo tempo. Eles pareciam uma família, e essa ilusão de normalidade era mais perigosa do que qualquer ameaça física que pudesse estar perseguindo-os. Do lado de fora, Dona Conceição parou de varrer a calçada e observou discretamente as três silhuetas que passavam pela janela da cozinha. Um homem, uma mulher, uma criança. Na cabeça dela, os rumores já começavam a se formar. Os 3 dias seguintes passaram como numa bolha suspensa no tempo. Vicente e Rafael permaneceram na hospedaria enquanto ele alegava esperar peças para consertar o carro, mas Amélia percebia que havia algo mais profundo mantendo-os ali. Rafael floresceu sob os cuidados dela de uma forma que tocava o coração. Ajudava na cozinha subindo numa banqueta para alcançar os utensílios, fazia perguntas curiosas sobre tudo. Riu pela primeira vez quando ela o ensinou a fazer biscoitos de polvilho. Vicente, por sua vez, se tornara uma presença constante e perturbadora. Ajudava com pequenos reparos na hospedaria. Consertou a torneira do banheiro que pingava há meses.
Reorganizou as prateleiras da despensa com uma eficiência que falava de alguém acostumado a comandar. Mas era nos momentos de silêncio que a tensão entre eles se tornava quase palpável. Quando seus olhares se cruzavam durante as refeições, quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao pegarem algo, quando ficavam sozinhos na cozinha enquanto Rafael brincava no quintal. Na manhã do quarto dia, Amélia foi ao mercado da Dona Lourdes comprar ingredientes para o almoço. A recepção que encontrou foi bem diferente da usual cortesia rural. Amélia, Dona Lourdes disse com um sorriso forçado, pesando os tomates com movimentos mais bruscos que o normal. Ouvi dizer que você tem hóspedes especiais na hospedaria. Apenas um pai e o filho. O carro quebrou na estrada durante a tempestade. Que sorte deles encontrarem justamente sua hospedaria, não é? O comentário veio de Dona Zélia, que apareceu do nada entre as prateleiras de produtos de limpeza. E que conveniente que o carro esteja demorando tanto para ser consertado. Amélia sentiu o sangue subir para o rosto. Conhecia bem demais aquele tom, aquela forma de transformar uma situação inocente em algo sórdido através de insinuações. O mecânico de Bela Vista está esperando as peças chegarem de Belo Horizonte, respondeu com a voz mais firme que conseguiu. Claro, claro. Dona Lourdes acenou com a cabeça de forma exagerada. E é natural que uma mulher solteira queira ajudar uma família em dificuldades, embora algumas pessoas possam interpretar mal, né? Interpretar mal o quê, exatamente? Ora, querida, Dona Zélia se aproximou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Um homem jovem, bonito pelo que andaram comentando, sozinho com você naquela hospedaria grande. As pessoas falam, você sabe como é. Amélia pegou a sacola de compras com mãos trêmulas de raiva contida. As pessoas sempre falam, principalmente quando não tem nada mais interessante na própria vida para se ocupar. Ela saiu do mercado, com as faces queimando de indignação e humilhação. Era o episódio com Marcos se repetindo, mas desta vez as implicações eram muito piores. Não era mais uma moça solteira beijando o filho do prefeito. Era uma mulher de 27 anos se envolvendo com um estranho. Na cabeça das fofoqueiras da cidade, isso era praticamente um escândalo sexual. Quando chegou à hospedaria, encontrou Vicente no quintal ensinando Rafael a jogar futebol com uma bola improvisada feita de meias velhas. A cena era tão doméstica, tão naturalmente familiar, que por um momento ela esqueceu completamente os comentários maldosos que havia acabado de ouvir. Amélia. Rafael correu até ela, abraçando suas pernas. Vicente me ensinou a chutar a bola bem forte. Eu vi, campeão. Você está ficando um craque. Ela alisou os cabelos do menino, mas seus olhos encontraram os de Vicente por cima da cabeça dele. Vicente percebeu imediatamente que algo estava errado. Havia tensão na postura de Amélia, uma rigidez que não estava lá quando ela saíra para o mercado. Rafael, que tal pegar um copo d'água na cozinha? O sol está forte hoje. O menino obedeceu, prontamente, correndo para dentro da casa. Vicente se aproximou de Amélia, estudando sua expressão alterada. O que aconteceu? Nada, apenas pequenas complicações de cidade pequena. Amélia, ele disse seu nome com uma autoridade suave que a fez levantar os olhos para ele. Conte-me. As pessoas estão falando. Sobre você estar aqui, sobre nós, ela gesticulou. Vagamente entre os dois. Estão insinuando coisas. A expressão de Vicente se endureceu. Que tipo de coisas? O tipo de coisa que sempre insinuam quando uma mulher solteira convive com um homem. Especialmente uma mulher com minha reputação. Sua reputação? Amélia hesitou, mas algo na intensidade do olhar dele a fez continuar. Quando eu tinha 18 anos, me envolvi num pequeno escândalo. Um rapaz da cidade me beijou numa festa. Alguém viu e espalhou a história como se fosse algo muito mais sério. Minha família ficou envergonhada, a dele negou tudo, e eu me tornei assunto nas rodas de fofoca por meses. Desde então, qualquer coisa que faço é vista com suspeita. Vicente sentiu uma raiva surda crescer no peito.
A ideia de que aquelas pessoas mesquinhas tinham torturado Amélia por algo tão inocente, que haviam plantado nela essa insegurança que a fazia se esconder do próprio desejo. E você acredita no que elas dizem? Eu sei que não há nada de errado no que estamos fazendo, mas isso não importa. Em lugares como este, a aparência é mais importante que a verdade. Vicente deu um passo em direção a ela, invadindo deliberadamente seu espaço pessoal. E se não fosse apenas aparência? A pergunta a atingiu como um raio. Amélia sentiu o coração disparar, a respiração se tornar irregular. Como assim? E se eu dissesse que há 3 noites acordo pensando em você? Que fico observando a forma como você sorri para Rafael e imagino como seria se nós fôssemos de fato uma família. As palavras saíram antes que ele pudesse detê-las. Vicente se surpreendeu com a própria honestidade, com a vulnerabilidade que estava expondo. Amélia o encarou completamente sem palavras. Havia sonhado com algo assim durante todos aqueles anos solitários, mas agora que estava acontecendo, parecia irreal demais para ser verdade. Vicente, eu sei que é loucura, sei que nos conhecemos há apenas alguns dias, que há coisas sobre mim que você não sabe. Ele parou, lutando com a necessidade de contar a verdade e o instinto de protegê-la. Mas nunca senti nada assim antes, nem mesmo com Carmen. A confissão a abalou. Vicente havia amado a mãe de Rafael profundamente, isso estava claro. Se ele estava dizendo que sentia algo diferente por ela, temos que ser cuidadosos, ela sussurrou. Por Rafael, por mim, por você, as pessoas desta cidade podem ser cruéis quando querem. Então deixe-as falar, Vicente disse, alcançando delicadamente o rosto dela com uma das mãos. Deixe que digam o que quiserem, porque pela primeira vez em anos, Amélia, eu não quero fugir de lugar nenhum. O toque dele enviou ondas de calor por todo o corpo dela. Amélia fechou os olhos, se permitindo sentir pela primeira vez em quase uma década o que era ser desejada, ser querida por um homem. Mas quando abriu os olhos novamente, viu Dona Conceição na calçada em frente, olhando diretamente para eles por cima da cerca baixa, com uma expressão que misturava escândalo e satisfação maliciosa. A mulher acenou exageradamente antes de se afastar, claramente ansiosa para compartilhar o que havia acabado de presenciar. Agora elas realmente vão ter o que falar, Amélia murmurou, se afastando do toque de Vicente com relutância. A notícia se espalhou pela cidade com a velocidade de um incêndio em palha seca. Dona Conceição não perdeu tempo. Antes mesmo do almoço, metade de São Benedito do Vale já sabia que Amélia estava se agarrando com o hóspede misterioso no quintal. Da hospedaria, cada pessoa que recontava a história acrescentava detalhes próprios, transformando o toque delicado de Vicente no rosto dela numa cena de paixão desenfreada. Amélia sentia os olhares onde quer que fosse. Na padaria, a conversa cessava quando ela entrava. Na farmácia, sussurros a seguiam pelos corredores entre as prateleiras. Até as crianças da escola comunitária pareciam diferentes, como se tivessem ouvido os adultos, comentando sobre a professora Amélia em casa. Na quinta-feira à tarde, Padre Antônio apareceu na hospedaria. Era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos e expressão habitualmente bondosa, que agora carregava preocupação evidente. Amélia, minha filha, podemos conversar? Ela o recebeu na sala principal, servindo café em xícaras de porcelana que pertenceram à sua avó. Vicente havia levado Rafael para caminhar pelo centro da cidade, uma tentativa de dar ao menino alguma normalidade depois de dias confinados na hospedaria. Padre, imagino que sei por que o senhor está aqui. As pessoas estão falando, Amélia. Muito? Ele suspirou pesadamente. Sei que você sempre foi uma moça de caráter, mas a situação é delicada. Delicada como? Um homem que ninguém conhece, vivendo sob seu teto há uma semana, sem esposa, com uma criança que ninguém sabe de onde veio. As línguas estão soltas, e você sabe como isso pode prejudicar uma mulher. Amélia sentiu a familiar queimação da injustiça subir pelo peito. E se fosse uma família inteira? Uma mulher, um marido e filhos, ninguém questionaria nada.
Mas não é o caso, não é? O padre se inclinou para a frente. Amélia, não estou aqui para julgá-la. Estou preocupado com você. Essa cidade pode ser impiedosa com mulheres que se envolvem em situações questionáveis. Situações questionáveis. Ela repetiu as palavras como se fossem venenosas. Oferecer abrigo a uma criança doente e seu pai é questionável? Pai? Padre Antônio ergueu as sobrancelhas. Algumas pessoas estão dizendo que eles nem se parecem. Que talvez a história não seja bem essa. A insinuação a deixou sem palavras. Agora estavam questionando até mesmo a relação entre Vicente e Rafael, criando teorias cada vez mais sórdidas para explicar a presença deles ali. Padre, com todo respeito, as pessoas desta cidade têm imaginação fértil demais e vida própria de menos. Ele suspirou novamente, levantando-se para ir embora. Apenas seja cuidadosa, minha filha. Muito cuidadosa. Quando Vicente e Rafael voltaram da caminhada, encontraram Amélia na cozinha, preparando o jantar com movimentos mecânicos e expressão sombria. Rafael correu até ela, animado para contar sobre a praça, a igreja, os pássaros que havia visto, mas Vicente percebeu imediatamente a mudança no humor dela. Rafael, que tal tomar um banho antes do jantar? Sugeriu. Você está todo suado da caminhada. O menino obedeceu sem questionar, subindo as escadas com energia. Vicente fechou a porta da cozinha e se aproximou de Amélia. O que aconteceu? O padre esteve aqui. Aparentemente, toda a cidade está convencida de que somos amantes e que Rafael foi sequestrado ou algo do tipo. Vicente sentiu os músculos se retesarem. Havia uma razão pela qual ele evitava permanecer muito tempo no mesmo lugar, e não era apenas por causa dos inimigos que o perseguiam. Era também por situações como essa, quando a atenção excessiva começava a criar problemas para pessoas inocentes. Amélia, talvez seja melhor se nós partirmos. Não. A resposta foi imediata e veemente. Não vou deixar que me expulsem. Da minha própria casa novamente. Novamente? Ela parou de picar cebolas e o encarou. Depois do episódio com Marcos, pensei seriamente em ir embora. Estava tão envergonhada, tão cansada dos olhares e comentários, mas meus pais me convenceram a ficar. Disseram que fugir seria admitir culpa por algo que eu não fiz. E agora eles querem que eu me esconda novamente por abrigar vocês? Vicente se aproximou parando atrás dela. Podia sentir a tensão irradiando do corpo dela, a raiva e frustração que a consumiam. Você não tem que se esconder de nada, mas também não precisa sofrer por nossa causa. E se eu quiser sofrer? Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com uma determinação que ele não havia visto antes. E se pela primeira vez na vida eu quiser fazer exatamente o que estão acusando-me de fazer? A pergunta ficou suspensa entre eles como uma confissão. Vicente sentiu o ar se tornar denso, carregado de uma eletricidade que vinha se acumulando há dias. Amélia, você disse que pensa em mim à noite. Disse que imagina como seria se fôssemos uma família. Ela deu um passo em direção a ele. Eu também penso. Fico acordada imaginando como seria ser tocada por você, ser beijada, ser desejada de verdade. As palavras saíram num sussurro urgente, como se ela precisasse dizê-las antes que a coragem fugisse. Vicente ficou imóvel, lutando contra todos os instintos que gritavam para ele pegá-la nos braços. Você não sabe o que está dizendo. Sei. Exatamente o que estou dizendo. Tenho 27 anos, Vicente. Nunca fui beijada de verdade. Nunca senti o que outras mulheres sentem. E talvez nunca tenha outra chance, porque depois que vocês forem embora, vou voltar a ser a solteirona da hospedaria que cuida de hóspedes e ensina catecismo. Você vai encontrar alguém que mereça você, que possa te dar uma vida normal. Eu não quero normal. A intensidade na voz dela o surpreendeu. Quero você, aqui, agora, antes que seja tarde demais. Vicente perdeu a batalha contra o autocontrole. Em 2 passos, eliminou a distância entre eles, prensando Amélia contra a bancada da cozinha. Suas mãos encontraram o rosto dela, dedos se enterrando nos cabelos castanhos. Amélia, se eu te beijar agora não vai ter volta. Você entende isso?
Eu estou contando com isso. O beijo, quando finalmente aconteceu, foi tudo o que ela havia imaginado e muito mais. Vicente a beijou com uma fome desesperada, como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar. Amélia se derreteu contra o corpo dele, descobrindo sensações que nem sabia que existiam. Suas mãos se agarraram à camisa dele, puxando-o mais próximo, querendo eliminar qualquer espaço entre eles. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Vicente apoiou a testa na dela, tentando recuperar o controle. Pronto, Amélia sussurrou, os lábios inchados e os olhos brilhando. Agora elas realmente têm motivo para falar. Amélia, não se arrependa. Por favor, não se arrependa. Impossível. Ele murmurou, beijando-a novamente, mais suave desta vez. Impossível me arrepender de algo que eu venho sonhando há uma semana. Nenhum deles percebeu a sombra que passou rapidamente pela janela da cozinha, nem os passos apressados que se afastaram pela rua. Dona Conceição havia voltado para entregar a encomenda que esquecera de manhã, e agora tinha material para uma semana inteira de fofocas. Lá em cima, Rafael terminou o banho e desceu para jantar, encontrando Vicente e Amélia ainda abraçados, na cozinha. Sorriu com a inocência de uma criança que simplesmente vê duas pessoas que gosta demonstrando carinho uma pela outra. "Vocês vão se casar?" perguntou com naturalidade absoluta. Pergunta o separou como um choque elétrico, mas antes que qualquer um pudesse responder, o celular de Vicente tocou. O número na tela o fez empalidecer instantaneamente. "Preciso atender", disse, saindo rapidamente da cozinha. Amélia ficou sozinha com Rafael, o coração ainda acelerado pelo beijo e pela pergunta inocente do menino. Casar. A palavra ecoava em sua mente como uma possibilidade, ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante. Do quintal, chegaram fragmentos da conversa tensa de Vicente. Encontraram o rastro. "Não é seguro. Precisamos sair hoje à noite." A realidade caiu sobre ela como um balde de água fria. Qualquer que fosse o passado de Vicente, ele estava finalmente os alcançando. Vicente retornou à cozinha 20 minutos depois, o rosto tenso e os ombros carregados de um peso que Amélia não havia visto desde a primeira noite. Rafael brincava com os grãos de feijão no prato, alheio à mudança de atmosfera, mas ela percebeu imediatamente que algo fundamental havia mudado. "Precisamos conversar", ele disse em voz baixa. "A sós." Amélia pediu para Rafael assistir desenhos na sala e conduziu Vicente até o pequeno escritório nos fundos da hospedaria, onde seu pai costumava fazer a contabilidade. O ambiente apertado, com suas estantes cheias de livros empoeirados e uma única janela que dava para o quintal, oferecia a privacidade que eles precisavam. "Vicente, você está me assustando." Ele se virou para ela e Amélia viu algo nos olhos, dele que nunca havia visto antes. Medo real, visceral. "Meu nome verdadeiro é Vicente Almeida Santos. Sou herdeiro da Santos Enterprises, um dos maiores grupos empresariais do país. Construção civil, mineração, agronegócios, talvez você já tenha ouvido falar." Amélia sentiu as pernas ficarem fracas. Santos Enterprises era um nome que aparecia nos jornais regularmente, sempre associado a cifras astronômicas e escândalos políticos. Isso é impossível, você... Eu sei como parece. Mas há 6 meses descobri que meu próprio irmão, Ricardo, estava usando a empresa para lavar dinheiro de cartéis de drogas. Quando tentei expor a verdade, ele fabricou evidências de que eu era o responsável pelos crimes. Me transformou no bode expiatório perfeito. Vicente começou a andar pelo pequeno espaço como um animal enjaulado. Carmen trabalhava na contabilidade da empresa. Foi ela quem descobriu as irregularidades primeiro e me procurou. Por isso eles a mataram, Amélia, não foi câncer. Foi envenenamento por radiação, lento, doloroso, planejado para parecer uma doença natural. As palavras atingiram Amélia como socos físicos. O mundo que ela conhecia, simples, previsível, seguro, estava sendo despedaçado pedaço por pedaço e Rafael. Rafael é filho de Carmen.
Quando ela percebeu que estava sendo assassinada, me implorou para protegê-lo. Adotei o menino legalmente 3 dias antes dela morrer, para garantir que ele ficasse comigo e não com a família dela, que também está envolvida no esquema. Amélia se apoiou na mesa, tentando processar a enormidade do que estava ouvindo. Por isso vocês estão fugindo. Por isso você não pode ficar em lugar nenhum por muito tempo. Eles têm recursos ilimitados, políticos comprados, policiais na folha de pagamento, assassinos profissionais. Durante esses meses, consegui reunir evidências suficientes para provar minha inocência e incriminar Ricardo. Mas preciso entregá-las para as pessoas certas, no momento certo. E a ligação? Vicente parou de andar e a encarou. Eles nos encontraram. Alguém me reconheceu na cidade, ou talvez tenham rastreado algum sinal. Não sei. Mas sei que temos no máximo algumas horas antes que cheguem aqui. Algumas horas, ela repetiu, sentindo o pânico subir pela garganta. Vicente, o que vamos fazer? Nós não vamos fazer nada. Eu e Rafael vamos partir agora, esta noite. Vou pegar minha mochila, alguns suprimentos e vamos sair pela estrada dos fundos. E me deixar aqui. Me deixar depois de... Ela tocou os próprios lábios, ainda sentindo o fantasma do beijo deles. Vicente se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Amélia, listen to me. Essas pessoas não hesitam em eliminar qualquer um que esteja no caminho. Já mataram Carmen, já tentaram me matar 3 vezes. Se souberem que você significa alguma coisa para mim, vão usá-la contra mim. Ou pior. Então tudo isso foi mentira? Tudo que você disse sobre... Nada foi mentira. A intensidade da voz dele a fez recuar. Cada palavra que eu disse sobre você, sobre nós, é verdade. Por isso mesmo preciso ir embora. Porque você é a primeira coisa boa que aconteceu na minha vida em anos, e eu não vou deixar que eles a destruam também. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Amélia. Uma semana atrás, sua maior preocupação era com os rumores da cidade sobre sua solteirice. Agora estava apaixonada por um homem procurado por assassinos. Há outro jeito. Tem que haver. Não há. Vicente a beijou na testa, um beijo de despedida. Em algumas semanas, quando tudo isso acabar, se eu conseguir limpar meu nome... Se conseguir, ela o interrompeu. E se não conseguir? E se eles te pegarem? Ele não. Respondeu porque ambos sabiam a resposta. Um barulho na sala principal os fez congelar. Passos pesados, mais de uma pessoa. Rafael apareceu na porta do escritório, os olhos arregalados de medo. Vicente, tem homens estranhos aqui. Eles perguntaram por você. O sangue de Vicente gelou. Eles haviam chegado mais rápido do que esperava. Através da janela do escritório, viu 2 figuras escuras contornando a casa. Uma operação coordenada. Amélia, há uma saída pelos fundos? Sim, pela cozinha, mas... Leve Rafael. Saiam pelos fundos, vão para a casa de algum vizinho. Não voltem para cá esta noite. E... Você? Vou tentar ganhar tempo, talvez criar uma distração. Vicente, não, vamos todos juntos. Ele a pegou pelos ombros, obrigando-a a encará-lo. Amélia, Rafael precisa de você agora. Se algo acontecer comigo, prometa que vai cuidar dele. Prometa! Antes que ela pudesse responder, a porta da frente foi arrombada com um estrondo. Vozes ásperas ecoaram pela hospedaria, ordenando que todos se mostrassem. Vicente empurrou Rafael para os braços de Amélia. Vão! Agora! Amélia agarrou Rafael e correu para a cozinha, seus instintos maternais falando mais alto que o medo. Conseguiram sair pela porta dos fundos justamente quando ouviram o primeiro disparo lá dentro. Rafael começou a chorar, e ela o cobriu com o próprio corpo, correndo através do quintal na direção da casa de Dona Conceição. Ironicamente, a vizinha fofoqueira se tornara sua única opção de segurança. Atrás delas, mais disparos ecoaram pela noite silenciosa de São Benedito do Vale. Amélia bateu desesperadamente na porta de Dona Conceição, Rafael tremendo em seus braços. Dona Conceição, por favor, abra, é uma emergência. A porta se abriu revelando a mulher de roupão e bigudes, os olhos saltando das órbitas quando viu Amélia com a criança chorando. Amélia, o que... Por favor, nos deixe entrar. Há homens armados na hospedaria, preciso chamar a polícia.
Dona Conceição as puxou para dentro, sem fazer mais perguntas. Enquanto Amélia discava desesperadamente para a delegacia, Rafael se agarrava à sua cintura, repetindo apenas uma palavra entre os soluços. Vicente, Vicente, Vicente. Do lado de fora, o silêncio havia retornado à rua. Um silêncio que era ainda mais aterrorizante que os disparos. Amélia olhou pela janela da sala de Dona Conceição e viu que as luzes da hospedaria estavam apagadas. Não havia sinais de Vicente. Polícia chegou 40 minutos depois, uma eternidade durante a qual Amélia segurou Rafael no colo, sussurrando palavras de consolo que ela mesma não acreditava. O menino havia parado de chorar, mas mantinha os olhos fixos na janela, como se esperasse ver Vicente surgir a qualquer momento. Dona Conceição preparou chá doce e cobertores, sua natureza fofoqueira temporariamente superada pela urgência da situação. Meu Deus, Amélia, ela murmurava pela 10ª vez. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer aqui em São Benedito. Homens armados, tiros, parece coisa de filme. Quando os policiais finalmente invadiram a hospedaria, encontraram sinais evidentes de luta, móveis revirados, vidros quebrados, manchas de sangue no chão da sala principal. Mas não havia corpos, nem de Vicente, nem dos atacantes, como se todos tivessem simplesmente desaparecido na escuridão da noite serrana. O delegado Cardoso, um homem de 50 anos que havia passado a carreira inteira lidando com pequenos furtos e brigas de bar, estava visivelmente desconfortável com a magnitude da situação. Senhora Amélia, preciso que me conte tudo desde o início. Esses homens que estavam hospedados com a senhora sabia quem eles realmente eram? A Amélia olhou para Rafael, que finalmente havia adormecido em seus braços, exausto fisicamente e emocionalmente. Posso falar reservadamente? A criança já passou por traumas suficientes. Eles se moveram para a cozinha de Dona Conceição, onde Amélia contou uma versão editada da verdade. Vicente era um empresário que estava sendo perseguido por ex-sócios criminosos. Rafael era seu filho adotivo. Eles haviam procurado refúgio na hospedaria, mas foram encontrados. E a senhora desenvolveu sentimentos por esse homem? A pergunta, feita com o tom moralizador típico de cidades pequenas, fez Amélia erguer o queixo com dignidade. Desenvolvi sim, e não me envergonho disso. O delegado anotou algo em seu bloco, claramente desconfortável com a franqueza dela. Vamos precisar entrar em contato com autoridades de Belo Horizonte, talvez até de Brasília, se isso é mesmo relacionado a crime organizado. E enquanto isso, o que acontece com Rafael? Bem, tecnicamente ele deveria ir para um abrigo até encontrarmos parentes ou... Não. A palavra saiu com uma força que surpreendeu a todos, incluindo a própria Amélia. Ele fica comigo. Senhora, a senhora não tem autoridade legal. Então me deem essa autoridade. Façam o que for preciso. Mas Rafael não vai para abrigo nenhum. Já perdeu a mãe, talvez tenha perdido Vicente. Não vou deixar que percam também a única estabilidade que lhe resta. A determinação, em sua voz, ecoou pela cozinha pequena. Dona Conceição a observava com uma expressão de surpresa, como se estivesse vendo Amélia pela primeira vez. A mulher tímida e submissa que ela conhecia havia desaparecido, substituída por alguém feroz e protetor. Os 3 dias seguintes foram um borrão de interrogatórios, telefonemas oficiais e uma mídia nacional que descobriu a história e desceu sobre São Benedito do Vale como uma invasão. Repórteres acamparam na praça principal, transformando a cidade pacata num circo midiático. Herdeiro bilionário desaparece em cidade do interior. Romance proibido termina em tiroteio. Criança órfã aguarda notícias do pai adotivo. As manchetes se multiplicavam, cada uma mais sensacionalista que a anterior. Amélia se trancou, na hospedaria com Rafael, recusando-se a dar entrevistas ou fazer declarações. A Polícia Federal havia assumido o caso, instalando equipamentos de comunicação e transformando sua sala de jantar numa central de operações improvisada. Rafael havia regredido emocionalmente, voltando a ter pesadelos
e se recusando a se afastar de Amélia por mais de alguns minutos. Ela dormia na mesma cama que ele, acordando sempre que o menino gritava durante os sonhos ruins. Nos momentos de vigília, Rafael fazia sempre a mesma pergunta: Vicente vai voltar? E Amélia sempre dava a mesma resposta: Não sei, meu amor, mas se ele puder voltar, vai voltar. E enquanto isso, você tem a mim. Na quarta noite, quando finalmente conseguiu colocar Rafael para dormir, Amélia se permitiu quebrar. Sentada no quarto onde Vicente havia ficado, envolvida no cobertor que ainda carregava o cheiro dele, ela chorou todas as lágrimas que havia segurado durante aqueles dias terríveis. Chorou pela vida simples que havia perdido, pelo amor que talvez tivesse durado apenas uma semana, pela criança traumatizada que agora dependia dela completamente. Mas principalmente, chorou porque pela primeira vez na vida havia sentido o que era amar alguém com cada fibra do seu ser, e isso havia sido arrancado dela de forma brutal e súbita. Eu não sei como fazer isso sozinha, sussurrou para o quarto vazio. Não sei. Como ser mãe, não sei como protegê-lo, não sei nem se você está vivo ou morto. Preciso de você, Vicente. Rafael precisa de você. Uma batida suave na porta a interrompeu. Era o agente da Polícia Federal, Moreira, um homem sério de 40 anos que havia se tornado o contato oficial dela com as autoridades. Senhora Amélia, lamento incomodá-la tão tarde, mas recebemos informações que a senhora precisa saber. Coração dela disparou. Encontraram Vicente? Não exatamente, mas interceptamos uma conversa entre membros da organização criminosa. Eles estão procurando por ele também. Aparentemente, Vicente conseguiu escapar do confronto, mas está ferido. Ferido como? Não sabemos os detalhes. Mas o importante é que ele está vivo. Ao menos estava há algumas horas atrás. Amélia sentiu as pernas ficarem fracas de alívio. E agora? O que acontece agora? Continuamos procurando, mas, senhora Amélia, há algo mais. Durante a busca, na hospedaria encontramos isto. Ele entregou a ela um envelope lacrado com seu nome escrito na letra de Vicente. Estava escondido atrás de uma gaveta no quarto onde ele ficou. Parece que ele sabia que algo poderia acontecer. Com mãos trêmulas, Amélia abriu o envelope. Dentro havia uma carta e algo que a fez prender a respiração. Uma chave dourada pequena e um papel com coordenadas geográficas. A carta dizia apenas: Amélia, se algo acontecer comigo, essa chave abre um cofre no Banco Central de Belo Horizonte. Dentro estão todas as evidências que preciso para limpar meu nome e proteger Rafael. As coordenadas levam ao local onde escondi cópias de segurança. Confio apenas em você. Ame Rafael como eu amo vocês dois. V. Amélia olhou para o agente Moreira, uma nova determinação nascendo em seus olhos. Quanto tempo levaria para chegar a Belo Horizonte? Umas 4 horas de carro. Por quê? Porque vamos acabar com isso de uma vez por todas. A viagem para Belo Horizonte foi uma das experiências mais intensas da vida de Amélia. Rafael dormia no banco traseiro do carro oficial, exausto pelos últimos dias de tensão, enquanto ela estudava obsessivamente os documentos que a Polícia Federal havia copiado antes de permitir que ela acessasse o cofre. Planilhas financeiras, gravações de conversas, fotografias de reuniões secretas, transferências bancárias suspeitas, uma montanha de evidências que pintavam um retrato devastador da corrupção dentro da Santos Enterprises. O agente Moreira dirigia em silêncio, ocasionalmente checando o celular para atualizações sobre a operação que estava sendo montada simultaneamente em São Paulo. A Polícia Federal havia decidido usar as evidências de Vicente para deflagrar uma operação nacional contra a rede de lavagem de dinheiro, mas precisavam encontrá-lo vivo para que ele pudesse testemunhar e ter suas acusações retiradas. Senhora Amélia, Moreira disse quando entraram nos limites da capital mineira, quero que saiba que isso é extremamente perigoso. Ricardo Santos tem conexões poderosas, políticos, juízes, empresários. Quando essas evidências vierem à tona, ele vai lutar como um animal acuado. Ele já matou a mãe de Rafael, já tentou matar Vicente. O que mais ele pode nos fazer? Muito mais do que a senhora imagina. O Banco Central era um prédio imponente, no centro da cidade.
toda vidro e concreto refletindo o sol da tarde. Amélia nunca havia entrado numa instituição tão intimidadora, mas a urgência da situação e a responsabilidade que sentia por Rafael a empurravam para a frente. A chave de Vicente abriu um cofre pequeno que continha pendrives, documentos, originais e uma carta adicional direcionada às autoridades, detalhando exatamente como proceder com as denúncias. Quando saíram do banco, o telefone de Moreira tocou. A conversa foi breve, mas Amélia viu a expressão dele se alterar dramaticamente. O que foi? Encontramos Vicente. Está num hospital clandestino na zona sul de São Paulo. Foi baleado no ombro e na perna, mas está consciente e estável. A Amélia sentiu o mundo girar. Vicente estava vivo, ferido, mas vivo. Posso vê-lo? Ainda não é seguro. Ricardo Santos descobriu que as evidências foram acessadas e está mobilizando todos os recursos que tem. Há mandados de prisão sendo expedidos para ele e 15 pessoas da organização, mas ele ainda está solto e perigoso. Eles retornaram para um hotel próximo ao aeroporto, onde Amélia passaria a noite com Rafael antes de decidir os próximos passos. O menino havia acordado durante a viagem de volta e estava claramente sentindo a tensão dos adultos ao seu redor. Amélia, Vicente está bem? Perguntou enquanto ela o ajudava a tomar banho. Está ferido, mas vai ficar bem. Os médicos estão cuidando dele. Quando vamos vê-lo? A pergunta simples a fez perceber que Rafael assumia naturalmente que eles eram uma unidade, que onde quer que Vicente estivesse, eles estariam juntos. A ideia de explicar para uma criança de 6 anos as complexidades legais e os perigos envolvidos era quase impossível. Em breve, meu amor. Muito em breve. Naquela noite, enquanto Rafael finalmente dormia em paz pela primeira vez em uma semana, Amélia recebeu uma ligação que mudou tudo. Amélia? A voz do outro lado da linha era fraca, rouca, mas inconfundivelmente dele. Vicente. Ela começou a chorar antes mesmo de conseguir dizer mais alguma coisa. Você está bem? Como conseguiu um telefone? Onde? Amélia, escute-me com atenção. Não tenho muito tempo. Ricardo descobriu que você tem as evidências. Ele vai tentar chegar até você para usá-la como moeda de troca. Não me importo. Só quero que você fique bem. Eu vou ficar bem. Mas preciso que você seja forte agora. Mais forte do que jamais foi. Amanhã de manhã, você e Rafael vão se encontrar com o promotor federal em Brasília. Vocês vão entregar pessoalmente todas as evidências e contar tudo o que sabem. Você? Eu vou estar lá. Os médicos disseram que posso viajar se for necessário e é necessário. Preciso depor pessoalmente. Vicente, eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Do outro lado da linha, um silêncio que durou uma eternidade. Amélia, não precisa dizer nada, só precisava que você soubesse. Precisava que soubesse que estes foram os dias mais importantes da minha vida, mesmo com todo o medo e toda a dor. Eu também te amo, ele disse finalmente. Mais do que pensei ser possível amar alguém. E amo Rafael, como se ele fosse meu, sangue. Vocês são minha família agora, a única família que me importa. Então vamos lutar por isso. Vamos lutar pela nossa família. Vamos, Amélia, há uma coisa que preciso te contar antes de amanhã. Carmen e eu nunca fomos um casal. Ela era lésbica, estava namorando uma mulher maravilhosa chamada Júlia. Eu era apenas o amigo que concordou em ajudá-la a proteger Rafael quando descobrimos que ela estava sendo envenenada. A história do relacionamento foi inventada para explicar por que eu adotei o menino. A revelação a atingiu como uma onda de alívio misturada com surpresa. Por que não me contou antes? Porque queria que você soubesse que meus sentimentos por você são completamente únicos. Nunca amei ninguém romanticamente antes de você, Amélia. Você foi a primeira e vai ser a última. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. Nós vamos conseguir, Vicente. Vamos conseguir porque temos que conseguir. Vamos. E quando isso acabar, vou te pedir em casamento do jeito certo. Com anel, com flores, com toda a cerimônia que você merece. Eu vou dizer sim. Eu sei. Ele riu suavemente. Rafael já me deu permissão. Quando desligaram,
Amélia olhou para Rafael dormindo e sentiu uma força nova nascendo dentro dela. Pela primeira vez na vida, tinha algo pelo qual valia a pena lutar completamente. Uma família para proteger, um amor para preservar, um futuro para conquistar. No dia seguinte, ela estaria cara a cara com alguns dos homens mais poderosos e perigosos do país, mas não estava mais com medo. O amor havia a transformado de uma mulher que fugia dos próprios desejos numa guerreira que enfrentaria qualquer batalha para proteger sua família. Esta seria a batalha mais importante de suas vidas. O Ministério Público Federal em Brasília era um mundo totalmente diferente de tudo que Amélia conhecia. Corredores marmorizados, seguranças armados, advogados de terno circulando com pilhas de documentos. Ela segurava firme a mão de Rafael, que usava sua melhor roupa, uma camisa social pequena que ela havia comprado na véspera, e observava tudo com os olhos arregalados de curiosidade infantil. "Está nervosa?" perguntou o agente Moreira, que as acompanhava junto com 2 outros policiais federais. "Aterrorizada", Amélia admitiu, mas decidida. Quando as portas do elevador se abriram no 12º andar, o primeiro rosto que Amélia viu foi o de Vicente. Ele estava numa cadeira de rodas temporária por causa dos ferimentos na perna, o braço esquerdo numa tipóia, mas vivo, presente, real. Os olhos dele a encontraram no mesmo instante, e o mundo ao redor simplesmente desapareceu. "Vicente." Rafael soltou a mão de Amélia e correu pelo corredor, jogando-se nos braços do pai adotivo com a força total de uma criança que havia passado uma semana achando que o havia perdido para sempre. Vicente o abraçou com o braço direito, beijando o topo da cabeça do menino repetidamente, sussurrando palavras de alívio e amor. Amélia se aproximou mais lentamente, ainda não acreditando completamente que ele estava ali, inteiro, seguro. "Oi", ele disse simplesmente quando ela parou na frente dele. "Oi", ela respondeu, tocando delicadamente o rosto dele, como se quisesse ter certeza de que não era um sonho. "Senti sua falta", Vicente murmurou. "Eu também." Esse momento foi interrompido pela chegada do promotor federal, Dr. Hamilton Ferreira, um homem alto e imponente que cumprimentou todos com seriedade profissional. Eles foram conduzidos a uma sala de reuniões, onde, durante as 3 horas seguintes, Vicente detalhou meticulosamente cada crime que havia descoberto, cada evidência que havia coletado, cada pessoa envolvida no esquema de lavagem de dinheiro. Amélia completou o depoimento contando sobre a chegada deles à hospedaria, o ataque, dos pistoleiros, tudo que havia observado e vivido. Rafael, apesar da pouca idade, conseguiu descrever alguns detalhes importantes sobre as pessoas que frequentavam a casa dele antes de fugirem com Vicente. "Com essas evidências e esses depoimentos", Dr. Ferreira disse finalmente, "podemos garantir a prisão de Ricardo Santos e de pelo menos 15 pessoas da organização dele. Além disso, Mr. Vicente, todas as acusações contra o senhor serão oficialmente retiradas dentro de 48 horas. "E nossa segurança?" Amélia perguntou. "Ricardo ainda está solto. Não por muito tempo. Neste exato momento, operações simultâneas estão sendo deflagradas em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Ricardo Santos está sendo preso agora." Como se fosse teatral, o telefone do promotor tocou naquele instante. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e desligou com um sorriso. "Preso. Ricardo Santos e seus principais cúmplices estão sob custódia federal." Amélia sentiu as pernas ficarem fracas de alívio. Vicente estendeu a mão direita para ela, entrelaçando seus dedos com força. "Acabou", ele sussurrou. "Realmente acabou." 2 semanas depois, eles estavam de volta a São Benedito do Vale, mas a cidade que os recebeu era muito diferente da que haviam deixado. A história do romance, da hospedaria, havia se espalhado nacionalmente, transformando Amélia numa espécie de heroína romântica. Jornalistas continuavam aparecendo esporadicamente, mas agora era para contar a versão final da história. O amor que triunfou sobre a violência, a mulher simples que ajudou a derrubar um esquema criminoso bilionário.
As fofoqueiras da cidade, incluindo Dona Conceição, mudaram completamente o tom. Agora Amélia era motivo de orgulho local, e sua coragem era citada como exemplo para as filhas e netas de toda a região. Nunca duvidei da Amélia, Dona Conceição dizia para quem quisesse. Ouvir convenientemente, esquecendo todas as insinuações maliciosas que havia espalhado semanas antes. Vicente havia decidido usar parte de sua fortuna, agora oficialmente devolvida a ele, para transformar a hospedaria num centro de apoio para mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Arquitetos vinham da capital para planejar uma expansão que incluiria abrigos temporários, escola profissionalizante e um programa de capacitação para mulheres que quisessem recomeçar a vida. Quer transformar nossa casa num projeto social? Amélia havia perguntado quando ele apresentou a ideia. Quero transformar nossa casa num lugar onde outras pessoas possam encontrar o mesmo refúgio que eu encontrei aqui com você. Nossa casa. Ela repetiu as palavras, saboreando o som. Nossa casa. Nossa família. Nossa vida. Ele segurou as mãos dela. Amélia, sei que estamos apenas começando a nos conhecer de verdade. Sei que tudo aconteceu muito rápido e em circunstâncias extremas. Mas também sei que quero passar o resto da vida descobrindo quem você é, dia após dia. Vicente se levantou da cadeira. Os ferimentos haviam cicatrizado bem e se ajoelhou na frente dela. Do bolso, tirou uma caixa pequena de veludo. Amélia. Santos, sim, já escolhi seu sobrenome. Quer se casar comigo? O anel era simples e elegante. Um solitário que brilhava suavemente na luz do entardecer que entrava pela janela da hospedaria. Mas não foi a beleza da joia que fez Amélia começar a chorar. Foi a certeza absoluta de que aquele homem, aquela criança, aquela vida que estavam construindo juntos era exatamente o que ela havia sonhado durante todos aqueles anos de solidão. Sim, ela sussurrou. Sim, sim, sim. Rafael, que havia assistido a tudo da porta da cozinha, correu para se juntar ao abraço. Agora somos uma família de verdade? Perguntou. Sempre fomos, Vicente respondeu, desde a primeira noite. 6 meses depois, a igreja matriz de São Benedito do Vale estava lotada para o casamento de Amélia e Vicente. Metade dos presentes eram moradores locais, incluindo Dona Conceição, que chorou copiosamente durante toda a cerimônia, e a outra metade eram mulheres e crianças que haviam sido ajudadas pelo projeto da hospedaria. Rafael foi o pajem, levando as alianças com seriedade absoluta. Na primeira fila, sentavam Carmen Júlia, a namorada de Carmen que havia se tornado parte da família e ajudava a administrar o projeto social, e alguns dos agentes federais que haviam se tornado amigos durante o processo. Quando o padre Antônio perguntou se Vicente aceitava Amélia como esposa, a resposta veio clara e forte. Aceito para sempre. E quando a mesma pergunta foi feita para Amélia, ela olhou ao redor da igreja, para as pessoas que a haviam julgado, para outras que a haviam apoiado, para a criança que agora era oficialmente sua filha, para o homem que havia transformado sua vida, e respondeu com toda a convicção de uma mulher que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. Aceito. Para sempre. O beijo que selou o casamento foi acompanhado pelos aplausos de uma cidade inteira que havia aprendido que o amor verdadeiro não respeita convenções, não pede licença para acontecer e sempre encontra um jeito de triunfar sobre qualquer obstáculo. Naquela noite, enquanto a festa continuava no quintal da hospedaria transformada, Amélia e Vicente se esconderam por alguns minutos no quarto onde tudo havia começado. Ela usava o vestido de noiva simples, mas elegante que havia escolhido. Ele o terno escuro que fazia seus olhos brilharem ainda mais. Não consigo acreditar que conseguimos, ela sussurrou, apoiando a cabeça no peito dele. Eu sempre soube que conseguiríamos, Vicente respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Desde a primeira noite, quando você abriu a porta durante a tempestade, soube que havia encontrado minha casa. Do lado de fora, Rafael ria alto brincando com outras crianças, sua risada se misturando com música, conversas e o ruído feliz de uma celebração que marcava não apenas um casamento,
mas o início de uma vida completamente nova para todos, eles. E numa cidade pequena onde os sonhos raramente se realizam,